E eu gostaria de falar para vocês um pouco a respeito do Hemocentro de Ribeirão Preto, que faz parte, é afiliado, associado à Universidade de São Paulo para o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa e ampliar, obviamente, as atividades do Hemocentro na parte assistencial. Ele é um braço, então, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas para não só atuar junto à população e oferecer os produtos de sangue, atendimento em hematologia e oncologia, mas também para formar pessoas e ter as atividades de pesquisa científica. Então, o Hemocentro, que está localizado aqui nesse cantinho do campus, ele faz parte do complexo do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, aqui dentro do campus da USP, que esse ano completa 90 anos de existência, e o campus de Ribeirão Preto é o segundo maior campus da USP, ficando atrás apenas do campus Butantã, na capital. O Hemocentro de Ribeirão Preto, ele é funcionalmente um braço, um departamento do Hospital das Clínicas, para prestar serviços de apoio na área de hemoterapia e hematologia, e esse é o objetivo pelo qual ele foi construído. E o Hemocentro, ele mantém a estrutura do ponto de vista de assistência médica numa ampla área de abrangência dentro da região, dentro do estado de São Paulo. Então, desde Presidente Prudente, Araçatuba, Fernandópolis, até Taubaté, do outro lado do estado, toda essa área é coberta pelo Hemocentro de Ribeirão Preto no fornecimento de sangue. Aqui, onde nós estamos no prédio, onde nós estamos hoje, ele tem uma atividade bastante importante. Nós colhemos mais de 100 mil coletas de sangue todos os anos. Isso gera cerca de 230 mil bolsas diferentes de sangue. Nós atendemos 249 municípios do estado de São Paulo na produção de sangue pelo SUS, e isso compreende quase 8 milhões de pessoas no nosso estado que são atendidas pelo Hemocentro de Ribeirão Preto na parte de transfusão. O Hemocentro é o principal coletador de sangue para doações e assim como transfusão. E nós temos vários ambulatórios e atendimento a pacientes também aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, em especial os ambulatórios de coagulopatias, que são aqueles pacientes que sofrem de hemofilia, pacientes com hemoglobinopatias, que têm doenças genéticas comuns, e eu acho que vocês vão ver a respeito disso durante essa semana, em especial a anemia falciforme, mas também a talassemia. Então, nós temos mais de 300 pacientes com anemia falciforme que são acompanhados aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, pacientes com falência medular, que a medula não funciona adequadamente, são pacientes que necessitam de tratamento específico, inclusive transplante de medula óssea. Temos um banco de cordão umbilical aqui do Brasil Cord, uma das unidades do Brasil Cord, e é um centro pioneiro no país do uso de terapias celulares avançadas, como as células CAR-T. Então, com isso, foi construído recentemente, vocês talvez possam visitar, numa parceria entre o Hemocentro de Ribeirão Preto, a USP e o Instituto Butantan, o Nutera, que é o Núcleo de Terapia Celular Avançada, que possui salas especiais dedicadas para a produção de células para terapia celular, seja terapia gênica, como a terapia com células CAR-T, ou outros tipos de manipulação de células para o uso em pacientes. Então, tudo isso envolve um processo científico bastante complexo, envolve a formação de pessoas, a pós-graduação, que é fundamental para formar investigadores, cientistas que tenham interesse em trabalhar nesse lado da ciência que produz produtos, que entrega produtos para a sociedade de volta na forma de tratamentos inovadores e que acaba salvando vidas. A professora Fabiola
acabou de falar a respeito do programa de pós-graduação em oncologia clínica, células-tronco terapia celular, que tem nota 6, é a principal, a nota maior que tem nos programas de pós-graduação em oncologia no país. O mestrado profissional em hemoterapia e biotecnologia, que é um mestrado profissional, esse sim, e também o curso de hemoterapia aplicada em medicina transfusional, que é um curso mais voltado ao aperfeiçoamento, e maiores informações a respeito deles vocês podem encontrar também no site do Hemocentro de Ribeirão Preto. A atividade de pesquisa é muito forte dentro do Hemocentro, então estou dando o exemplo de 2 centros maiores, que é o Centro de Terapia Celular, apoiado pela FAPESP, e o NCTC, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Terapia Celular, apoiado pelo CNPq, os dois sediados aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, e eu vou falar um pouquinho a respeito de um desses tratamentos, uma dessas terapias celulares, desenvolvidas aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, que é o uso de células CAR-T para o tratamento de câncer, mais especificamente de linfomas e leucemias, que é um processo bastante interessante, que ele usa algumas características dos nossos linfócitos. Então, basicamente, o que ele tem, o CAR, é Chimeric Antigen Receptor, que é o receptor quimérico de antígenos, em que ele reconhece a célula-alvo, ou o alvo de um determinado da resposta imunológica, da mesma forma que uma imunoglobulina, que o anticorpo reconhece. Então, ele usa a parte variável da imunoglobulina para reconhecer o seu alvo, no caso, um alvo específico numa célula cancerosa, mas, ao contrário do anticorpo, que é uma proteína fluida e que está no plasma, e que ela não mata diretamente a célula, ela só sinaliza para que outras células ou outras proteínas venham atacar aquele alvo. Os linfócitos CAR-T, o que eles fazem é colocar esse reconhecimento que é feito pelo anticorpo, ou seja, mediado por linfócitos B, na estrutura de um linfócito T. Então, esse reconhecimento fica na célula T, que normalmente reconhece no contexto do MHC, não reconhece qualquer alvo. Então, ele reconhece mais facilmente o alvo, mas você tem toda a maquinaria de citotóxica do linfócito T, de matar o alvo que permanece desse linfócito T. Então, utiliza o que há de melhor em reconhecimento de alvos de um linfócito B e o melhor de citotoxicidade de morte do alvo, que é do linfócito T. Então, esse linfócito T fica muito mais competente para reconhecer o alvo, no caso, a célula cancerosa, e ele consegue matar essas células de forma muito efetiva. Então, esse é um processo. A ideia é relativamente simples, mas executá-la não é tão simples assim e exige muita ciência, muito engenho e transpiração. Então, você coloca essa molécula quimérica, que é um transgene, que tem metade do linfócito B, metade do linfócito T, você recolhe as células de um paciente, os linfócitos T desse paciente, faz a modificação genética no laboratório, que é o que acontece ali no Nutera, que é o prédio ao lado, que vocês podem conhecer. Então, faz isso dentro da bolsa, essa modificação genética da célula, expande esses linfócitos T no laboratório, e quando você tem um número adequado, suficiente de qualidade desses linfócitos T, essas células, então, são infundidas de volta na veia do paciente, e esse linfócito, que está muito bem treinado, uma vez infundidos na corrente sanguínea, eles vão passear pelo organismo, encontrar onde estão as células-alvo, no caso, as células cancerosas de linfoma ou leucemia, e matar essas células. Então, você usa as próprias células do paciente para elas reconhecerem e matarem as células da leucemia e do linfoma. Mas, como eu disse, isso exige muita ciência, tanto na parte clínica quanto na parte básica no laboratório de desenvolvimento dessas células. Então, isso envolve desde processos de coleta das células, que nós chamamos de aférese, a seleção desses linfócitos T no laboratório, a sua modificação genética com o uso de vírus que não são replicáveis, mas vírus que contêm essa informação genética distinta, esse transgene específico, e que possam ser inseridos
no linfócito T de forma segura, sem genotoxicidade, processos de expansão dessas células em laboratório para que essa expansão seja controlada, eficaz e o suficiente para aquilo que o paciente necessita, e um rigoroso processo de controle de qualidade de todos esses eventos. Então, isso envolve, do ponto de vista de laboratorial, o uso de novas células, o uso de células, por exemplo, linhagens celulares que são também modificadas geneticamente, por exemplo, com luciferase, para você rastrear essas células quando elas são injetadas num camundongo, por exemplo, e várias técnicas de biologia celular e molecular, como citometria de fluxo, o transplante dessas células em modelos animais, como no camundongo, para fazer análise. Então, aqui é um exemplo. Se você usar essas células RAG, que são células de um linfoma B, marcadas com luciferase, se você usar um bioluminômetro, você consegue rastrear essas células do linfoma no camundongo. Aqui no camundongo NSG, em que células humanas conseguem multiplicar no próprio camundongo. Então, você consegue fazer o rastreamento e você vê naqueles camundongos que foram tratados só com o placebo, você tem uma expansão, e quanto mais azul ou verde aqui, é mais sinal de luciferase, mais tumor está se multiplicando, alguns deles acabam falecendo aqui no dia 15, mas vocês veem que tem uma expansão muito impressionante dessas células RAG, dessa linhagem celular de linfoma, nesses camundongos. Mas aqueles que são tratados depois da infusão das células do linfoma com as células CAR-T, que reconhecem o antígeno CD19 no linfoma, você tem uma diminuição, praticamente só teve um caso aqui que aumentou menos em relação ao placebo, e no todos os outros camundongos desapareceram as células do linfoma. Então, do ponto de vista biológico, a gente consegue em vivo rastrear a eficácia desse tipo de células. Nós já tratamos até o momento 20 pacientes, e nas próximas semanas nós vamos começar um novo estudo clínico com 81 pacientes, que é financiado pelo Ministério da Saúde, pelo PROCIS, nessa parceria com o Instituto Butantan. Mas esses aqui são os 20 pacientes ou com leucemia linfóide aguda ou com linfoma não Hodgkin que foram tratados, e vocês veem que a maioria desses pacientes que já tinham sido submetidos a 3, 4, 5 linhas de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea anteriores, que não tinham mais nenhuma opção terapêutica e que tiveram remissão completa da doença. Esse aqui é um exemplo de uma paciente que tinha um linfoma. Aqui um dos nódulos do linfoma que a gente consegue ver aqui essa tumoração no pescoço, logo abaixo da orelha direita, e vocês veem que com 14 dias depois da injeção dos linfócitos CAR-T, essas células, essa tumoração do linfoma desaparece completamente. Essa aqui é uma outra forma de ver isso, pelo PET-CT. Então, aqui é o cérebro da paciente, o braço direito, o braço esquerdo, olha, o fígado, o coração, aqui são os rins, o baço. Vocês veem esses pretos aqui, são os nódulos do linfoma, e esse aqui é aquele linfoma que a gente estava vendo na foto anterior, a anulação do linfoma anterior, e com 30 dias tudo isso completamente desaparece, você não tem mais nenhuma imagem palpável ou mensurável desse linfoma depois desse tratamento. Finalmente, eu vou falar a respeito de outra linha de pesquisa, essa mais voltada ao meu laboratório, que é o estudo das pontas dos nossos cromossomos, que são os telômeros. Nossos cromossomos, eles são lineares, e por conta de eles serem lineares, essas pontas dos cromossomos, elas impõem uma série de dificuldades para a maquinaria de reparo do DNA, que toda ponta solta de cromossomo ou de DNA, a maquinaria de reparo de DNA entende que aquilo seja uma quebra cromossômica, uma quebra do DNA, e tenta reparar, juntar essas pontas soltas. Isso acontece desde que a gente deixou de ser bactéria, que a bactéria tem um DNA circular, né, plasmidial, mas desde que a reprodução sexuada se impôs, isso fez com que esses DNAs circulares não funcionam muito bem na reprodução sexuada, em que você tem troca de material genético. Então, os cromossomos lineares passaram a ocorrer. Isso impõe duas coisas. Primeiro, como eu falei, essas pontas soltas que precisam ser
protegidas ou encapadas para serem protegidas da maquinaria de reparo do DNA. E a outra coisa é que a DNA polimerase não consegue replicar a ponta dos nossos cromossomos durante a divisão celular completamente. Então, toda vez que a célula se divide, a fita recentemente sintetizada vai ser um pouco mais curta do que a fita original. E isso faz com que a ponta dos nossos cromossomos se reduza, e que o total da ponta dos nossos cromossomos ela fica mais curta, que é um processo chamado de encurtamento ou erosão telomérica com a divisão celular. Isso acontece justamente por conta dessa inabilidade da DNA polimerase de totalmente duplicar a ponta dos telômeros. Mas a gente tem algumas células específicas, principalmente nas células tronco, pluripotentes ou células adultas, tronco-adultas, uma forma única de sintetizar DNA nas nossas células pela transcriptase reversa, a partir de RNA. Então, ela usa um molde de RNA, a telomerase, que é uma enzima, uma transcriptase reversa, que adiciona essas sequências TTA-GGG à extremidade 3' da fita líder, e aí depois esse vácuo, esse espaço, vai ser preenchido durante a duplicação pela DNA polimerase. Então, essa é uma forma que as células têm de manter os nossos cromossomos, a integridade dos nossos cromossomos, que se você perde, ele fica muito curto, a célula para de proliferar, ela ativa P53, P16, P21, e a célula entra em senescência ou mesmo em apoptose. Mesmo assim, mesmo tendo telomerase, os nossos telômeros, infelizmente, encurtam com a idade, à medida que a gente envelhece. Então, aqui é um exemplo do comprimento dos telômeros em leucócitos do sangue periférico, desde o nascimento, aqui com 0 anos de idade, até aproximadamente 90 anos de idade. Vocês veem que a gente perde cerca de 50 pares de base por ano à medida que a gente envelhece. Mesmo expressando telomerase, ela não é o suficiente nas células adultas, tronco-adultas, para competir ou manter a erosão dos telômeros que acontece durante o envelhecimento. O que acontece é que quando você tem algumas doenças que são genéticas por defeitos no complexo da telomerase, defeitos genéticos nesse complexo aqui, ou nas proteínas que se ligam diretamente aos telômeros, mutações genéticas, isso causa um encurtamento excessivo dos telômeros, e as células param de proliferar. Você tem principalmente uma falência da célula tronco hematopoética, ou seja, ela para de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas por conta da indução da apoptose, por conta desses telômeros muito curtos, mas existe uma variedade de doenças que acontecem, principalmente a fibrose pulmonar, cirrose hepática, a falência da medula e um aumento, uma predisposição muito grande ao desenvolvimento de câncer, em especial leucemia mieloide aguda, assim como tumor de cabeça e pescoço. E o desenvolvimento dessas doenças e identificar mecanismos ou terapias para tratar esses pacientes são objetivos de investigação científica no meu laboratório. Então, aqui é a anemia plástica, que é essa falência da célula tronco hematopoética, mas os pacientes também desenvolvem cirrose e fibrose pulmonar, como ilustrado aqui nessa tomografia computadorizada. Com isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas.